Bom dia, graça e paz, irmãos. Ontem, muito tempo, não. Nós vamos dar um jeito nelas. Ok, queridos, nós vamos nesse momento para a palavra de Deus. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 1, 18 e 19. Jeremias capítulo 1, 18 e 19. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer uma pregação batista. Vamos fazer uma pregação presbiteriana, só meia hora. Tá bom? A pregação batista é 50 minutos. Vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu vou falar de fidelidade. Intitulei a mensagem A Fidelidade do Homem que Deus Usa, tá bom? A fidelidade do homem que Deus usa. Muito bem. Todos de posse da palavra, todo mundo armado? Está todo mundo armado? Tá bom, essa arma aqui o STF não proíbe não, tá? Por enquanto. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Gente, eu vou ler de novo, eu quero que você preste muita atenção no que Deus está falando. Ele está falando para Jeremias, mas essa palavra se aplica a nós também. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quero orar com você, deixa a Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado de todo o coração, porque o Senhor está no meio de nós. Obrigado porque o Senhor nos acalenta com uma palavra poderosa e nos coloca, Senhor, em evidência, para que todos aqueles que olhem, vejam que nós somos filhos do Senhor. Abençoa, Pai, a igreja, os homens, as crianças, as mulheres, os idosos, todos que aqui estão. Pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre fidelidade, a fidelidade do homem que Deus usa. Eu não queria estar na pele desse profeta. De todos os profetas que eu já conheci na Bíblia, esse é um dos que mais sofreu. Esse homem sofreu demais. Esse homem sofreu, foi preso 4 vezes, injustamente. Esse aqui foi preso injustamente. Não roubou nada de ninguém, não roubou o país, nada. Esse homem foi preso injustamente. Mas olha, que situação. O ministério dele durou 40 anos, foi 40 anos de sofrimento. Em 626 ele começa o ministério, e ele termina o seu ministério em 586, exatamente 41 anos, tá? Ele era sacerdote, Jeremias era sacerdote,
e ele exercia o seu ministério em Anatote. Mas foi dado a ele uma missão de levar notícia ruim. Deixa eu falar uma coisa. Quando morrer alguém, eu espero que não te coloquem como portador dessa notícia. Eu me lembro de uma vez que a minha esposa era diretora de uma escola e mataram um homem na escola dela. Era época de festa junina e essas duas pessoas já estavam brigando desde cedo, num sábado. E quando foi à noite, eles se encontraram lá na escola Antônio Gomes de Lima, na Promissão, e um deles matou o outro. O que ele fez? Ele viu que o seu inimigo estava lá, ele sabia onde desligava a energia, ele foi lá, atirou na pessoa, correu no poste de energia que ficava ali ao lado das barracas de festa junina e desligou o poste. Pegaram esse homem ferido, com vida, colocaram dentro de um carro e levaram para o hospital evangélico. Naquela época, o evangélico era o único hospital da cidade. Chegando lá, poucos minutos ele morreu. E quem foi responsável para dar a notícia era um conhecido nosso, que levou ele juntamente com outra pessoa dentro do carro e ele ali sangrando em cima do seu colo. Chegaram lá, então ele morreu. E eu cheguei no hospital logo depois. Quando eu cheguei lá, a mãe do falecido estava chegando também. E essa pessoa que o conduziu até o hospital, sangrando, veio até a mãe para dar a notícia. E ele falou para ela: ó, dona fulana, ela falou: como é que está meu filho? Aquele desespero, né? Como é que está meu filho? Como é que está meu filho? E ele todo jeitoso, ele foi dizer para ela, falou: eu tenho uma notícia para a senhora não muito boa. Ele morreu, ele morreu. Ele falou assim: ele morreu. Rapaz, o primeiro presente pela notícia que ele deu, que ele recebeu, foi um tapa na cara. Pá, mentira. Morreu, pá, mentira. Eu falar: não morreu não, já mudava ali o discurso, porque vai levar tapa para lá e tapa para cá e vai e vem, portador de notícia ruim. Exatamente o que aconteceu com esse profeta, portador de notícia ruim. Sabe qual que é a mensagem do profeta Jeremias? Nabucodonosor havia sitiado a cidade. Quer dizer, na verdade, em 626, ele ainda não havia sitiado a cidade. Mas ele estava com planos de invadir Jerusalém. E o profeta Jeremias, então, fala para o rei, fala: olha, não adianta lutar. Você vai lutar, mas é juízo de Deus. Israel vai ser invadido. Israel vai se tornar um país vassalo da Babilônia, vai pagar imposto. E a notícia que ele trazia é: olha, rei, se entrega que você vai salvar a sua vida e vai salvar a vida de muita gente. Então essa era a mensagem. Em outras palavras, não luta não briga não vai para a guerra, não vale a pena. Deus está mandando dizer que se vocês forem para a guerra, vai ter um derramamento de sangue muito grande. Acontece que o rei tinha profetas que profetizavam coisas boas. E nós encontramos hoje, nas igrejas, muita gente que só profetiza coisa boa. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, só coisa boa. E esses profetas que profetizavam mentira, eles eram profetas amigos do rei. Quer dizer, amigos entre aspas. Enquanto Jeremias pregava que a destruição viria, que estava chegando, os outros pregavam que não ia acontecer nada. Então a história ela transcorre
nesse cenário. Agora, qual a condição desse país? Esse país estava mal, gente. O judiciário estava corrompido, o executivo estava corrompido, estava tudo corrompido. Deus estava por conta com Jerusalém. Então aqui vai acontecer a primeira queda de Jerusalém. Jerusalém vai cair na mão de uma nação extremamente perversa, que era a nação da Babilônia. E aí, tudo isso acontece nesse cenário. O profeta Jeremias, ele é chamado de o profeta chorão, o profeta depressivo. Porque, irmãos, você passar a maior parte do seu tempo, do seu ministério, sendo perseguido, sabe, agredido fisicamente, espancado, humilhado, rejeitado, sabe, passando às vezes necessidade. Como é que um homem desse podia constituir família? Não tem como. Ele mal dá conta de sobreviver. Então, ele estava realmente numa situação difícil e ele desenvolveu um quadro de depressão. Se nós tivéssemos hoje condições de avaliá-lo, se ele estivesse vivo, com certeza ele seria diagnosticado com depressão, com algo muito, muito difícil. E assim ele vive, ele desenvolve o seu ministério. E eu vou falar um pouquinho de tudo como tudo aconteceu e você avalia. Agora, guarda no seu coração, viu? Fidelidade é tudo que Deus quer. A Bíblia diz que Deus é fiel para com quem é fiel. Eu não sei se você é fiel. Eu não sei se você tem essa capacidade. Mas eu já posso começar dizendo para você que quem é fiel suporta qualquer pressão. Lembra lá no passado, quando os cristãos eram jogados na arena e os leões comiam? Eles iam para a arena e bastava eles negar Jesus. Nega Jesus que o leão não vai te comer. Pois eles entravam cantando na arena, enquanto os leões os despedaçavam, eles louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Quantos homens foram queimados vivos? Quantos homens foram degolados? Quantos homens foram torturados por causa do nome do Senhor Jesus? E muitos deles não negaram a sua fé. O próprio Policarpo, que viveu morreu mais ou menos em 140 depois de Jesus, o próprio Policarpo levaram ele para a fogueira, colocaram em praça pública, colocaram lenha aos pés dele e disseram, Policarpo, ele estava com 82 anos, disseram para ele, Policarpo, nega Jesus. Ele disse, jamais, como eu posso negar alguém que nunca me fez mal? Tentaram colocar fogo, o fogo não pegava. Depois de muito tempo tentando colocar fogo na madeira, para matá-lo queimado, o fogo não pegava, o algoz corta a garganta de Policarpo. Então, gente, a fidelidade é tudo que Deus ama. Agora, eu te pergunto, você é fiel? Você é fiel a Deus? Pare e pensa, irmãos, se entrasse aqui homens armados aqui na igreja, com armas pesadas, e dissesse, quem é cristão vai morrer, quantos de nós negaríamos a nossa fé? Que aí você pensa no filho, no neto, nas coisas dessa vida, quantos de nós negaria Jesus? A história da igreja é uma história de perseguição. O Império Romano perseguiu a igreja por 300 anos praticamente. Foram 10 perseguições grandiosas. A maior dela foi promovida pelo imperador Diocleciano. Então nós somos acostumados com perseguição, gente. Nós somos perseguidos aqui em Rio Verde. Nós somos perseguidos no Brasil. Se você falar que é crente aí fora, você vai ser zombado. Olha o crentinho, né?
É isso que as pessoas falam. As pessoas acham que nós somos tapados. As pessoas acham que nós somos loucos, alienados. Se bem que tem uns crentes bem doidão mesmo, né? Mas não é o nosso caso. Tem um pessoal fazendo esquisitice na internet aí, coisa bem estranha, fogo estranho. Mas nós não, nós somos um povo equilibrado. O batista é um povo equilibrado. Então, nós somos perseguidos. Eu sei de pessoas que não foram contratadas para o emprego porque era crente. Tem gente que odeia crente. Então nós somos perseguidos. Agora a pergunta é, nós somos fiéis? Quando você vai numa festa que tem bebida alcoólica, como é que você se comporta? Não precisa responder não, só pensa aí. Como é que você se comporta? Quando você vai num lugar que tem alguém contando piada indecorosa, como é que você se comporta? Você participa, você sorri, você se afasta, como que você faz? Você, lá fora, se tiver uma mesa de cerveja, você se senta ali naquela mesa ou você evita? A aparência do mal também é pecado. Aí fora, quando você faz um negócio, você honra o negócio que você faz ou você dá calote, enfim. Eu me lembro uma vez que um advogado me procurou. O senhor tem carro financiado? Muito tempo atrás, eu falei, tem. Quanto você paga de parcela? Naquela época eu pagava 380, alguma coisa assim. Ele falou, ó, eu derrubo pela metade o valor da sua parcela. Aí eu fiz de conta que não entendi. Falei, ué, mas como é que você consegue isso? É mágica? Ele falou, não, eu entro com revisional e eu vou derrubar o valor da sua parcela pela metade. Eu falei, olha, quando eu assinei o contrato, eu não assinei sob pressão, eu sabia o que eu estava fazendo, eu concordei com a taxa de juro, e eu não quero ter problema nem com o banco, nem com a minha consciência. E mais, eu tenho condições de pagar. Mas o banco rouba. Eu falei, olha, a taxa de juro é alta, mas eu concordei com ela, então eu não quero, muito obrigado. Eu acho que isso é fidelidade, fidelidade à própria consciência, fidelidade a Deus. Tem muita gente que entrou com revisional aí, está sujo até a tampa, não consegue financiar mais nada, sabe? Não sei se dorme em paz. Se a pessoa não tem condições de pagar, é uma coisa. Se a pessoa tem condições de pagar e está fazendo com desonestidade, é outra coisa. Isso é princípio, isso é valor. E é valor que Deus coloca na nossa vida. Eu vou destacar para você aqui, irmãos, 3 atitudes que mostram a nossa fidelidade, ou melhor, a fidelidade de Jeremias. Primeiro, Jeremias foi fiel diante da calúnia. Então veja bem, aqui no Jeremias 37, eu vou ler porque eu fiz um resumo aqui, Jeremias 37, de 13 a 15, diz assim, prenderam Jeremias dizendo, tu te vais entregando aos caldeus. Os príncipes se iraram contra Jeremias e o espancaram e o puseram em prisão. Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém. Os soldados, os cavalos, estavam ao redor de Jerusalém. Esse foi o primeiro cerco que Jerusalém viveu. Depois veio o cerco do Império Romano. Mas isso foi 500, 600 antes de Cristo. E aí, não sei por que motivo, a aristocracia, os príncipes, o rei, achou que Jeremias ia se entregar para Nabucodonosor para salvar a sua própria pele. Mas ele não ia fazer isso. A mensagem dele era uma mensagem contra o rei de Israel, mas ele não era traidor, ele não era desertor. E aí então ele estava ali na cidade, alguém o prendeu e disse, olha, você é um desertor, você está indo de encontro a Nabucodonosor, você quer se entregar, você é um traidor.
E Jeremias falou: não, eu não estou fazendo isso, eu não vou fazer isso. E por conta dessa calúnia, Jeremias toma cadeia, vai preso. Então, gente, quantas pessoas no nosso país estão presos injustamente? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com relação ao 8 de janeiro? Eu nunca ouvi falar que as pessoas dão um golpe de Estado sem o exército. Eu nunca ouvi falar que a pessoa dá golpe de Estado com a Bíblia na mão. Eu nunca ouvi falar que alguém dá golpe de Estado com batom na mão. Então, nós estamos vendo a injustiça acontecendo no nosso país, como foram injustos com esse profeta. Todo mundo sabe que 8 de janeiro não houve golpe de Estado. O que houve ali foi ousadia, o que houve ali foi baderna, foi desinformação. Mas golpe de Estado não funciona assim. Você sabe como é que funciona o golpe de Estado? Na madrugada, manda prender o presidente da Câmara, manda prender o presidente do Senado, fecha a STF, dissolve o Congresso. É assim que se dá golpe de Estado. E o que houve naquele 8 de janeiro não foi isso que aconteceu. E aí o quê? Criaram uma narrativa falsa, criaram uma narrativa política e prenderam pessoas inocentes, inclusive pessoas que já morreram na prisão de tanta depressão e de tanto desgosto e de tanta angústia. E nós estamos vendo um circo montado, a justiça sendo usada pelos injustos para arquitetarem um plano político maligno. Nós sabemos, irmãos, que não houve nenhuma conspiração ali. Agora, aqui, o profeta vai ser preso, por quê? Porque plantaram uma falácia de que ele era um desertor. Agora eu te pergunto, você continuaria fiel aos seus ideais, passando por uma situação dessa? Será que essas pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro continuam com seus ideais de uma república democrata, de uma república limpa, sabe, de uma república lavada desses desmandos e dessas covardias que nós estamos aí? Eu pergunto, se você passar por uma dificuldade, por uma difamação, por uma injustiça, você continua crente ou você para? Os maiores problemas que eu tive como evangélico não foi fora da igreja, foi dentro da igreja. Irmãos, eu já tive problemas dentro de igreja, que se eu não mantivesse a minha fé, eu teria declinado, teria fechado a Bíblia e teria abandonado a igreja. Porque muitas vezes a gente se encontra com líderes despreparados, que perseguem a ovelha, que tramam, que têm inveja, que têm ciúme, tudo isso eu já passei. Mas eu continuo. E você, se passar por uma desilusão, continua firme com Jesus? Jeremias continuou. Lembre-se, está todo mundo te olhando. Está todo mundo olhando para você, para ver como é que você reage diante de uma situação desconfortável. Olha que você é uma carta viva do Senhor. Ah, estão perseguindo o fulano na igreja, mas como é que ele se comporta? E eu quero deixar aqui uma mensagem: ora, perdoa e continua a caminhada. Assim como Jeremias o fez. Outra característica de um homem fiel: Jeremias foi fiel mesmo sob pressão. Quem é que suporta pressão aqui? Eu vou falar a verdade para você, eu tenho dificuldade com pressão. Eu me lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu tinha 20 anos de idade. Em 82, eu tinha 20 anos de idade. E aí peguei 5 aulas e tal. Quando eu entrei no carro para dirigir, o avaliador, não sei se é avaliador que fala, o avaliador falou assim: acelera. Eu acelerei. Aí ele começou: você vai bater, presta atenção, olha o que você está fazendo. E, rapaz, aquilo foi me dando um negócio. Quando eu pensei que não, estava reprovado.
Como é que você reage quando você está sob pressão? Quem é que não sofre pressão no trabalho aqui, irmão? Quantos de nós já sofreu pressão no trabalho? Quantos de nós já sofreu pressão em casa, no casamento? Quantos de nós não vive debaixo de pressão e opressão financeira? Como é que você se comporta? E na igreja, como é que você se comporta quando você está sob pressão? O rei Zedequias, isso está lá em Jeremias 38, de 14 a 20, eu vou ler para você aqui, tá? Porque eu fiz um resumo. Olha o que diz. O rei Zedequias chama Jeremias para ele profetizar aquilo que o rei queria. Se eu te declarar, disse Jeremias, porventura você não vai me matar? Ouve, pois, a palavra do Senhor. Se voluntariamente, rei, você se entregar aos príncipes da Babilônia, ao rei da Babilônia, ele não vai te matar. O Zedequias, o rei, queria ouvir uma profecia diferente. E aí Jeremias falou, bom, você quer que eu profetize para você, né? Mas vem cá, se eu falar da parte de Deus, você não vai me matar? Não, não vou te matar. Aí ele pegou e falou. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta lutar contra a Babilônia. Você quer viver? Se entrega. Rapaz, isso aí foi uma sentença de cadeia. Imediatamente o rei mandou prender. Sabe por quê? Sabe o que isso nos ensina? As pessoas querem ouvir só coisas boas. As pessoas querem estar acompanhadas só de gente que concorda com ele. Se você falar qualquer coisa que o desagrada, você já não é um bom pastor. Se você falar qualquer coisa que desagrada, você já não é um homem de Deus. Eu me lembro de um casal que estava aqui na igreja um tempo atrás, e esse rapaz estava namorando com essa moça. Pensa numa moça bonita. E ele namorando com ela, mas na verdade ele estava se aproveitando dela. Eu preciso ser mais claro? Não. Ele tinha uma mulher que fazia tudo o que ele queria, mas ele não queria casar com ela. E veio um profeta de fora, um pregador, e encontrou com eles aqui, ó. E eu estava perto. E esse homem de Deus, usado por Deus naquela hora, chegou para ele e falou assim, ó, casa com ela. O que você está fazendo não é certo. Homem de Deus tem que casar, não viver do jeito que você está vivendo. Eu sabia da história porque ela já havia me confidenciado. Ela não era dessa igreja, mas ela vinha aqui de vez em quando e ela fazia CETEBAN. Ela me contou toda a história. Pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, por que você aceita isso, irmã? Aí vem esse homem de Deus e põe o dedo na cara dele. Sabe o que ele falou para ela depois? Isso é um falso profeta. Falso profeta porque falou a verdade? Falso profeta porque defendeu os interesses da mulher? Falso profeta porque defendeu a palavra de Deus? Então, gente, sob pressão, as pessoas querem que você pregue só aquilo que é bom. As pessoas querem que você profetize só aquilo que é bom. Mas muitas vezes a profecia é contra nós. Quando Jeremias então entrega a profecia para o rei Zedequias manda prender ele de novo. Olha só que situação. E hoje não está diferente. Hoje os altares, os púlpitos da igreja, das igrejas, estão pregando só aquilo que o povo quer ouvir. É verdade, gente, não se fala mais contra o pecado. Entra nas igrejas aí que você vai ver que é só coach. Você vai conseguir, você pode, o universo conspira a teu favor, você é forte, você é isso, você é aqui, você, que nada. Que você que nada. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Se nós estamos de pé, toda honra e glória é para o Senhor. Se nós estamos cada dia melhor, toda honra e glória para o Senhor. Sabe, se nós temos saúde, toda honra e glória para o Senhor. Se as coisas derem certo, honra e glória para Ele.
Então, o que nós estamos vendo aqui é que as pessoas querem um evangelho mamão com açúcar, as pessoas querem um evangelho palatável, as pessoas querem massagem, elas vêm, muitas, não vocês, é claro, elas vêm na igreja não para ouvir o que Deus quer falar, mas para terem o seu ego massageado. As igrejas se transformaram em casa de massagem. As igrejas se transformaram em shopping, um entra e sai, comprando bênção e vendendo bênção. Esse não é o papel de um profeta, esse não é o papel de uma igreja, que nós continuemos sendo os Jeremias do século presente, falando aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas sendo usado por Deus. Ah, pastor, vão te crucificar. Pode crucificar, um prego a mais, um prego a menos, aí não vai fazer a diferença. Pode meter o prego aí, ó. Fazer o quê? Nós não temos outro evangelho para pregar. Só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é: arrependei-vos. Vocês vão estar me ouvindo pregar a vida inteira: arrependei-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Abandona o pecado. Nós precisamos de um evangelho forte, de um evangelho que gruda na nossa alma e nos limpa e nos purifica. Nós não estamos oferecendo perfume, nós estamos oferecendo alvejante. É o sangue carmesim que lava, limpa, purifica, renova e santifica. Irmãos, eu tenho consciência que Deus me chamou para profeta, não para revelar que você vai comprar carro zero, mas para revelar que você precisa de mudança, e eu também. Pastor, vão mandar te prender. É isso aí, eu continuo fiel a Deus. Outro ponto importante da vida desse homem, Jeremias: ele era fiel mesmo jogado na lama. Isso está em Jeremias 38, de 6 a 13. Tomaram, pois, Jeremias e o lançaram numa cisterna de Malquias, e Jeremias se atolou na lama. Então Ebed-Meleque tirou Jeremias da cisterna. Mais uma vez, gente, Jeremias falou aquilo que o povo não queria ouvir. Pegaram ele agora e não colocaram num calabouço, não colocaram numa cela fria, colocaram ele dentro de uma cisterna rota, que só tinha barro, que só tinha lama. Ele morreria em poucos dias ali, se alguém não o tira de lá. Jogaram ele na lama, jogaram ele no barro, no charco. Eu pergunto para você: se jogarem você na sarjeta, jogarem você na lama, jogarem você no barro, você continua fiel a Deus, sim ou não? Eu me lembro de um pastor que tinha 26 anos que ele não frequentava igreja. Ele abandonou o pastorado e ele abandonou a igreja evangélica. E eu conheci esse homem e ele me contou a história dele. Porque há 26 anos atrás ele era pastor em uma cidade, e lá criaram uma conspiração de que ele estava em adultério. Culminou com a expulsão dele do ministério. E ele, conversando comigo, ele falou: olha, eu já fui evangélico. Eu falei: ah, o senhor já foi evangélico? Sim. Eu já fui pastor. Eu falei: ah, o senhor já foi pastor? Sim. Eu falei: mas o que te fez deixar de ser evangélico, deixar de ser pastor? Porque há 26 anos atrás, criaram uma trama caluniosa, difamatória, e uma narrativa de que eu estava em adultério. Eu falei: mas o senhor não provou que não era verdade? Ele falou: eu não quis nem lutar contra isso. Deixei o ministério, deixei o pastorado e nunca mais pisei numa igreja evangélica. Jogaram esse homem na lama por conta de calúnia, difamação.
Nós temos aqui na igreja um homem que foi pastor também, que foi caluniado há anos atrás, abandonou o pastorado, nunca mais quis ser pastor. Gente, é o que aconteceu com Jeremias. Quantos homens de Deus perderam o ministério por conta de calúnia e difamação? Olha o que fizeram com Jesus. Tramaram contra ele, armaram contra ele, julgaram Jesus na madrugada. Ninguém que é sério julga alguém com porta fechada ou na madrugada. Jesus, de 3 horas da manhã até 9 horas da manhã, ele passou por 6 julgamentos. Todos eles julgamentos tendenciosos, e foi condenado sem dever 1 centavo. Subiu naquela cruz infamante, morreu injustamente para salvar-nos dos nossos pecados. Agora, gente, quem continuaria fiel a Deus passando por uma situação dessa? Esse homem, que era um homem de Deus, escolhido por Deus, olha o que o Senhor falou a respeito dele, ó. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Queriam matá-lo, mas não deram conta. Como coluna de ferro, queriam dobrá-lo, mas não deram conta. Te coloco como muro de bronze, queriam despedaçá-lo, mas não deram conta. Por quê? Porque Deus estava com ele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia, glória a Deus. Todo homem de Deus é um Jeremias, irmãos. Todo dia o maligno quer derrubar o homem de Deus. Todo dia o maligno arma uma cilada para derrubar o pastor. Todo dia o maligno tenta contra o homem de Deus, mas o Senhor nos colocou como cidade forte, como coluna de ferro e como muro de bronze. Vamos continuar. Você é cidade forte, você é muro de ferro, você é coluna de bronze. Deus abençoe a tua vida. O Senhor te livre do mal. O Senhor te mantenha de pé. Cuidado com as ciladas, cuidado com as armadilhas, cuidado com as tentações. Lembre-se, se você suportar a tentação, 8 segundos você não cai. Se você suportar uma tentação, 8 minutos você não cai. Se você suportar uma tentação, 8 horas você não cai. Deus vai te livrar sempre, vai te manter de pé, mas viva na verdade, viva totalmente na dependência do Senhor. Você pode estar se sentindo injustiçado, talvez caluniado, emocionalmente destruído. Talvez você não tenha tido o apoio que você acha que merece. Talvez a própria igreja não o acolhe como deveria acolher. Mas lembre-se, você não serve a homens, você serve a Deus. Não olhe para o lado, não tire os seus olhos do Senhor. Coloque os teus olhos somente em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, porque o nosso Deus nos ensina através da vida de Jeremias que as prisões não anulam propósito. Você continua firme, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por incompreensão. Continue como coluna na casa do Senhor, como muro de bronze e como cidade fortificada. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te faça feliz na terra, em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Feche os seus olhos. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos o Teu cuidado, a Tua proteção sobre cada vida, sobre cada coração. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Pai, passando por injustiças, por dificuldades, e muitas vezes não encontra aquele apoio que desejava, mas o Senhor tem feito dessas pessoas cidade forte. O Senhor tem feito dessas pessoas colunas de ferro. O Senhor tem feito dessas pessoas muros de bronze. Guarda com a tua mão poderosa. Senhor meu Deus, as aflições, as pressões, Senhor meu Pai, nada disso anula propósito.
guarda-nos com a tua mão santa, leva-nos em segurança, guarda a nossa vida, nos dá uma semana gloriosa e vitoriosa, pelo poder do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe. Só um minuto, irmãos. Quinta-feira continua.